Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui nesse vídeo fazer mais alguns exercícios de vestibular, principalmente Enem. Nessa semana a gente vai falar sobre prismas, tá? Então é um assunto que cai bastante, bastante mesmo. É bom a gente dar uma olhada. São 15 exercícios, por isso eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte, que é agora, a gente vai fazer 8 exercícios e faremos os outros 7 no próximo vídeo. Vamos começar? Começando essa lista de exercícios aqui com a questão número 1 do Enem 2020. Ele fala assim, ó: num recipiente com a forma de paralelepípedo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. É o que a gente está vendo aqui no desenho, né? Para retirar esse objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna deve ser de pelo menos 15 centímetros. Olha só. Ele quer levar essa água de 8 centímetros que ela está para 15 centímetros. E para a coluna de água chegar a essa altura, vai ser necessário colocar bolinhas de gude de volume 6 centímetros cada. Olha aí. Eu vou colocar bolinhas de volume igual a 6 centímetros. Ok? Qual o número mínimo de bolinhas que eu devo colocar? Bom, vamos pensar. Vamos pensar aqui. Eu estou com 8 centímetros, eu quero chegar até 15 centímetros, certo? 15 centímetros. Isso quer dizer que o meu nível de altura ele tem que subir 7 centímetros, concordam? 7 centímetros. Então, o volume que deve ser adicionado é esse volume aqui, ó. 4 por 3 por 7. Esse é o volume que deve ser adicionado. Então, isso a gente entendeu, né? Tem que subir 7 centímetros. E o meu volume vai ser 4 vezes 3 vezes 7. Vou até apagar aqui um pouquinho da minha bagunça. O volume vai ser 4 vezes 3 vezes 7. 4 vezes 3, 12 vezes 7, 84 centímetros. Então, eu tenho que acrescentar bolinhas, cada bolinha de 6 centímetros cúbicos, para dar 84 centímetros cúbicos. Quantas bolinhas? É o resultado da divisão, né? 84 por 6 vai ser o total de bolinhas. E se eu for aqui humilde, 84 dividido por 6, 8 dividido por 6 dá 1, sobra 2. 24 dividido por 6 dá 4, sobra nada. Então, eu tenho aí 14 bolinhas. Resposta certa, letra A. Essa questão 2 também é do Enem de 2020. E olha só como é que ela diz aqui o que acontece. Fala que tem um processo de aeração, que é introduzir ar num líquido. E aí, como que é feito esse processo? Ela passa do tanque 1 e passa pelos processos de aeração A1 e A2. No A1, ele ganha 15% de volume. E no A2, ele ganha mais 10% de volume. Agora, presta atenção, olha para cá. Como que eu faço esse acréscimo de volume? É multiplicando. Eu tinha 100%, certo? E estou aumentando 15 primeiro, não é? Então, 100% mais 15%, isso dá 115%. E para transformar isso em número decimal, eu ando com a minha vírgula, desculpa, duas casas decimais. Então, calcular esse aumento é multiplicar por 1,15. Então, eu aumento 15% multiplicando por 1,15. Como eu aumento por 15 e depois por 10, eu vou multiplicar por 1,15 e depois eu vou multiplicar por 1,10 ou 1,1, né?
esse vai ser o meu total. Mas vamos continuar aqui na minha continha. Aí ele sai de T1, vai para T2. Olha aqui o que ele disse para a gente, que os tanques T1 e T2 são prismas retos, sendo que T1 tem comprimento Czinho e largura Lzão. Então, vou escrever isso, Czinho e Lzão. E T2 tem comprimento Czinho sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, o responsável deve saber a relação entre a altura de T2 e a altura de T1. A altura de T1 é x, a altura de T2 é y. Que relação é essa? Essa relação vai ter a ver com os volumes. Então, eu vou dizer aqui que T1 tem altura x e T2 tem altura y. Só que, nesse processo de aeração, lembra que aumentou? Então, eu multipliquei por 1,15 e depois multipliquei por 1,1. Multiplicando esses dois caras, 1,15 vezes 1,1, vai dar 1,265. Como que eu faço essa conta, Antônio? Esquece a vírgula. 115 vezes 11. 115 vezes 11, 1.265. Você faz aí com calma na sua casa. Como aqui eu tenho duas casas decimais mais uma casa decimal, a minha resposta tem que ter 3 casas decimais. Por isso, 1,265. Quer dizer o seguinte, o volume de T2 é 1,265 vezes o volume de T1. Por quê? T2 aumentou esse volume. Então, é 1,265 vezes o volume de T1. Agora, quem é o volume do paralelepípedo? Essa figura não é um paralelepípedo? Basta multiplicar as 3 dimensões. Então, T1 é Lzão vezes Czinho vezes x. E T2? 2Lzão vezes Czinho sobre 2 vezes y. Então, vamos substituir aqui, ó. Czinho sobre 2 vezes 2Lzão vezes y, que é o volume de T2, é igual a 1,265 CLx, que é o volume de T1. Então, a gente vai começar a brincar de cortar aqui, né? Vai cortar quem puder. Por exemplo, esse 2 que está multiplicando, pode cortar com 2 que está dividindo aqui. O Lzão que estava multiplicando, não passaria para o outro lado dividindo? Então, você vai cortar com esse L de cá. E o Czinho a mesma coisa, está multiplicando, passaria dividindo. Corta com o L, com o Czinho de cá. Então, de um lado ficou y, do outro lado 1,265 vezes x. Então, essa é a função ou a equação que relaciona as alturas y e x. Resposta certa, letra A. Questão número 3, Enem PPL 2019, diz que tem uma empresa que aluga contêineres e o modelo padrão alugado por essa empresa tem 2,4 metros de altura e as outras duas dimensões são 3 metros de largura, olha para cá. Quando ele fala, lembra a palavra respectivamente? Então, ó, largura de 3 e comprimento, vou botar aqui, comprimento. Vou fazer até com cor diferente para você enxergar melhor isso, de 7 metros. Um cliente solicitou um container com altura padrão, porém com largura 40% maior e comprimento 20% menor. E para atender as necessidades, ela tem esses 5 modelos aqui. A pergunta é, qual modelo atende a necessidade do cliente? Vamos lá. A largura aumentou 40%, certo? Só que vai ser 40% de quem? Quem é a largura? 3 metros. Então, 40% de 3. Como que eu faço essa conta aí? 40% de 3. 40%, 40 sobre 100, vezes 3. Faz a continha, 3 vezes 40, 120. 120 dividido por 100, 1,2. Ok? Então, aumentou 1,2. Eu tinha 3, aumentou 1,2. Então, minha nova largura, 3 mais 1,2, 4,2. Já elimino aqui a 4 e já elimino aqui
a 5, não pode ser. E o comprimento, ele vai diminuir 20%. 20% de quanto? Quem é o comprimento? 7. 20% de 7. 20 sobre 100 vezes 7. 7 vezes 20, 140. 140 dividido por 100, 1,4. Faz devagar aí, ó. 7 vezes 20, 140. Dividido por 100, 1,4. Só que isso está diminuindo, né? Então, o novo comprimento vai ser 7 menos 1,4, 5,6, tá? Como é que eu fiz essa conta aqui, 7 menos 1,4, Antônio? É vírgula embaixo de vírgula, ó. 7,0 menos 1,4. Então, você vai fazer como se fosse 70 menos 14. Vai dar 56, só que a vírgula está aqui, ó. 5,6, beleza? Então, onde tem largura 4,2 e comprimento 5,6? No modelo 2, resposta certa, letra B. Questão 4 do Enem PPL 2015. Ele fala que em uma confeitaria, o cliente comprou um cupcake e precisa colocar esse cupcake dentro de uma embalagem. E a pergunta é simples: qual a embalagem mais apropriada para armazenar o doce? Então, eu sei que as minhas dimensões são 4, 4 mais 5, 9 e 7. 4 por 9 por 7. Ou melhor, 7 por 7. Por que 7 por 7? Porque aqui, olha, é o diâmetro do cupcake, que é um círculo. Então, ele é 7 no comprimento, 7 na largura. Esse 4 aqui é só para te confundir. Por quê? Porque essa base menor de 4, ela vai ser suprida pelo 7. Então, como tem que ser a minha caixa? Pelo menos 7 por 7 por 9. Então, vamos olhar agora qual é a caixa que mais se adequa. Olha aí. Então, olha essa daqui, olha, a 4, 7,5, 7,8 e 9,5. Essa é a que mais se aproxima de 7 por 7 por 9. Resposta certa, a letra D. Ok? Essa questão aqui é uma questão muito interessante do Enem de 2016. Fala sobre um petroleiro que tem um reservatório, óbvio, de petróleo, né? E esse reservatório ele tem um formato de paralelepípedo, com as dimensões 60 por 10 e 10 de altura. O que esse navio tem de esquema para evitar que todo o óleo vaze para o mar em caso de um furo, né? Ele é subdividido em 3 partes. E como são dadas essas partes? Essas partes são divididas por 2 placas de 7 por 10. Então, pensa aqui comigo, olha. Repara, a altura do reservatório é de 10 metros, mas a minha placa de divisão tem 7 metros só, ok? Por que isso? Porque vamos imaginar que aqui tem a torneirinha, né? E aqui ele enche aqui de petróleo. Ele vai encher, aí aqui ele vai transbordar e encher aqui, e ele vai transbordar e encher aqui, e depois completa tudo, certo? Porém, quando vazar, se o meu furo for aqui, por exemplo, ele vai vazar e vai sobrar o que tiver dentro do B e o que tiver dentro do A. Por isso, essa divisão, ok? Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Então, ele está completamente cheio de petróleo. Sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C, como eu fiz aqui para vocês. Para fins de cálculo, considerem desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Então, todas as medidas a gente vai contar inteiro. Após o fim do vazamento, qual o volume de petróleo derramado? Vamos então aqui comigo.
Vamos calcular primeiro o volume total. Quanto cabe de petróleo aí dentro desse reservatório? Não é um paralelepípedo? O volume do paralelepípedo é multiplicar as três dimensões. 60 por 10 por 10. 60 vezes 10, 600, vezes 10, 6.000. Então, eu tenho 6.000 metros cúbicos de petróleo aí, ok? Eu até coloquei aqui em notação científica, mas se vocês não quiserem botar agora, não precisa, tá? É 6 vezes 10 ao cubo. Se você quiser saber um pouquinho mais de notação científica, eu tenho um vídeo que fala sobre notação científica, como que coloca os números em notação científica e como faz conta com o número em notação científica, tá? Então, você pode assistir lá depois. O que sobrou aqui no meu petroleiro? Sobrou o A. Agora, pensa comigo, era 60, não é? Então, ficou 20, 20, 20, correto? Então, o meu reservatório A é 20 por 10 por 7 de altura. E o B é a mesma coisa, 20 por 10 por 7. Então, sobrou 2 vezes 20 por 10 por 7. Ou melhor, 40 por 10 por 7. E aí dá 7 vezes 4, 28. Com 2 zerinhos, 2.800. 2,8 vezes 10 ao cubo. Então, se eu tinha 6.000 e sobrou 2.800, quanto que derramou? 6.000 menos 2.800, que é 3.200. Andando com as vírgulas, 1, 2, 3 casas decimais, 3,2 vezes 10 ao cubo. Ok? Resposta certa, letra D. Olha a questão 6 aí do Enem 2017. Fala de uma empresa que conserva piscinas e usa um produto para esse tratamento que sugere que seja adicionado 1,5 ml para cada 1.000 litros. Ok? Vamos lembrar lá da dica que eu dei para vocês. Olha, 1.000 litros é 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Tudo bem? Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina com profundidade constante de 1,7 metros e a largura igual a 3 e comprimento igual a 5. Olha que coisa importante aqui nesse texto agora. Olha, o nível da lâmina d'água é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. Então, eu tenho 1,70 m de água? Não. Eu tenho 1,20 m. Então, a minha altura de água, a altura da água, não é 1,7. A altura da água é 1,2. Por quê? Porque eu estou tirando esses 50 centímetros, que não tem água. Então, quantos mililitros do produto eu devo adicionar a essa piscina? Vamos calcular o volume? Preciso calcular o volume. Preciso calcular em litros? Não, porque, olha, é 1,5 ml a cada metro cúbico. Então, se eu calcular o volume em metros cúbicos, está tranquilo. Então, quem vai ser meu volume? Vai ser 3, que é a largura, 5, que é o comprimento, vezes 1,2, que é a altura de água. Ok? Então, ficou 3 vezes 5 vezes 1,2. Vamos fazer essa conta devagar. Ó. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1,2. Vamos fazer aqui com calma. Ó. 15 vezes 1,2. Faz como se não tivesse vírgula. 15 vezes 12. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Então, aqui, ó, 180. Porém, como eu tenho uma casa decimal, a minha resposta tem uma casa decimal. Então, eu tenho 18 metros cúbicos.
Agora, em cada um desses 18 metros cúbicos, eu tenho que botar 1,5 ml. Então, qual é o total de medicamento, de produto que eu preciso colocar? 18 vezes 1,5. Faz essa conta, 18 vezes 1,5, ó. De novo aqui, tá vendo? Faz como se não tivesse vírgula. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 5 vezes 1, 5, com 4, 9. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, aqui eu tenho 0. 9 e 8, 17, vai 1. 1 e 1, 2. Uma casa decimal, 27 ml do produto. Resposta certa, letra B. Olha a questão 7 aí do Enem 2017. Ele diz assim: um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar uma caixa de papelão, dentro de uma caixa de papelão, um objeto cúbico de 80 centímetros de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à disposição 5 caixas, com diferentes dimensões, conforme está descrito aí. O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço livre em seu interior. Qual é a caixa que deve ser escolhida pelo casal? Bom, gente, a caixa que deve ser escolhida é aquela caixa que tiver o menor volume e que caiba a caixa dentro, certo? Então, eu vou calcular esses 5 volumes aí e ver quem é o menor. Na caixa 1, 86 vezes 86 vezes 86. Faz a conta devagar. 636.056. Faz a conta devagar. 86 vezes 86 vezes 86. Na caixa 2, a caixa 2 não cabe. Por que não cabe? Uma das dimensões é 75. E a caixa tem e o cubo tem 80 centímetros de aresta. Então, eu não vou calcular essa caixa 2. Na caixa 3, 85 vezes 82 vezes 90. 627.300. Caixa 4, 82 por 95 por 82. 638.780. E na caixa 5, 80 por 95 por 85, 646 mil. Então, dessas todas, qual foi a menor? A caixa 3 tem o menor volume, logo vai ser a caixa escolhida, letra C. Ok? Olha essa questão 8 aí do Enem PPL 2018. Ele fala sobre uma caixa de madeira que é utilizada para comercializar chocolate. E aí ele fala que essa caixa de madeira tem a forma de paralelepípedo, né? Então já vou aqui marcar que eu sei que a forma dela é de um paralelepípedo. E lembra que eu falei? Paralelepípedo é a figura que mais cai de geometria espacial no Enem. Reto retângulo, cujas dimensões externas são dadas na figura. Então eu tenho na minha caixa 20 centímetros de comprimento, 8 centímetros de altura e 20 centímetros de largura. Então, a base dela é um quadrado, né? Com 8 centímetros de altura. E sabe-se que a espessura da madeira é de 0,5 centímetro em cada uma das faces. O que isso quer dizer? Que dentro da caixa eu não tenho um espaço de 20 centímetros. Por que eu não tenho um espaço de 20 centímetros? Porque aqui, ó, eu tenho 0,5 centímetro para um lado, numa face, né? E 0,5 centímetro na outra face também, que é a madeira, né? 0,5 centímetro para cá também. Assim como eu tenho 0,5 centímetro para cá. Imagina a caixa mesmo, gente. A caixa, ela por dentro, ela não tem o mesmo tamanho de por fora. Então, por dentro, ao invés de 20 centímetros, eu vou ter 19. Por que 19 centímetros? Porque tirou meio de um lado, meio do outro. Tirei 1 centímetro de 20, fiquei com 19. Então, aqui, como também vai ficar meio centímetro para um lado e meio para o outro, eu também vou ter 19 aqui. E a minha altura eu vou ter 7 centímetros, porque também tira
meio centímetro, meio centímetro. Então, o volume interno é 19 por 19 por 7. E é justamente a pergunta, olha só, ele pergunta o volume de madeira utilizado. Ele quer esse pedaço aqui ocupado pela madeira. E como é que eu vou calcular esse volume da madeira? Ele vai ser o volume total, usando 28 e 20, menos esse volume, que é um volume oco, 19 por 19 por 7. Então, o volume total seria multiplicar as três dimensões, né? 20 por 20 por 8. 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32. Acompanha os dois zerinhos que você guardou, 3.200 centímetros cúbicos. E o volume oco, 19 por 19 por 7. Multiplicando isso aí dá 2.527. Você faz com humildade aí, bem devagarzinho, 19 vezes 19. Depois, o resultado vezes 7 dá 2.527. O volume de madeira, então, vai ser a diferença entre 3.200 e 2.527, que vai dar 673 centímetros cúbicos. Resposta certa, letra C de caixa de chocolate. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do vídeo. Espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, coloque aí nos comentários que eu tiro a sua dúvida. E convido você a já assistir a parte 2 também, onde vamos finalizar essa lista de exercícios, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.